Olá, queridos irmãos e irmãs. É uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez, mesmo que através deste vídeo. Espero que todos estejam bem e aproveitando este momento para se conectar, refletir e crescer na fé. Hoje temos um tema muito especial para discutir, que está enraizado na Palavra de Deus e que, sem dúvida, pode nos ajudar em nossa caminhada diária. Efésios 4:2. Neste versículo, somos chamados a ser completamente humildes e dóceis, a sermos pacientes, apoiando uns aos outros em amor. Que belíssima mensagem, não é mesmo? A humildade, a docilidade e a paciência são virtudes que todos nós precisamos cultivar em nossos corações e em nossas interações diárias. Vivemos em um mundo onde muitas vezes somos desafiados por egos inflacionados e pela pressa do dia a dia. E é por isso que essa passagem se torna ainda mais relevante. Ao longo deste vídeo, vamos explorar juntos o que significa realmente ser humilde e dócil. Vamos refletir sobre como podemos praticar a paciência e, mais importante ainda, como podemos apoiar uns aos outros em amor. Afinal, a essência do cristianismo está em nos amarmos como Jesus nos amou. E isso não é apenas um chamado pessoal, mas uma convocação coletiva. Somos parte do corpo de Cristo, e cada um de nós tem um papel a desempenhar. A humildade é uma qualidade que muitas vezes é mal interpretada. Ser humilde não significa se subestimar ou se menosprezar. Pelo contrário, é reconhecer o valor que cada um de nós tem, enquanto nos colocamos em servidão ao próximo. É um ato de coragem e força, que nos liberta das amarras do orgulho. Ao nos tornarmos humildes, abrimos espaço para que Deus opere em nossas vidas de maneiras extraordinárias. A docilidade, por sua vez, está intimamente ligada à nossa disposição em ouvir e aprender. Em um mundo tão cheio de ruídos e distrações, ser dócil é um desafio e tanto. Mas é exatamente nesse espaço de quietude e abertura que encontramos a paz e a sabedoria que vem de Deus. Quando somos dóceis, não apenas nos tornamos mais receptivos ao ensino divino, mas também criamos um ambiente propício para o crescimento espiritual de todos à nossa volta. Agora, pensemos na paciência. Como precisamos dela nos dias de hoje. A paciência é uma virtude que nos ajuda a lidar com as dificuldades e as diferenças que surgem em nossos relacionamentos. Quando praticamos a paciência, estamos permitindo que o amor de Deus flua através de nós, mesmo em momentos de tensão e conflito. Ser paciente é muitas vezes um ato de fé, onde confiamos que Deus está em controle de todas as situações. E por último, mas não menos importante, o chamado a apoiar uns aos outros em amor. Este é um aspecto fundamental da nossa vida cristã. Apoiar o próximo não significa apenas estar presente em momentos de alegria, mas também ser um ombro amigo em tempos de dificuldade. Quando nos comprometemos a apoiar uns aos outros em amor, estamos refletindo a natureza de Cristo e mostrando ao mundo o que significa viver em comunidade. Eu gostaria de convidá-los a refletir sobre como podemos aplicar esses princípios em nossas vidas. Que tal deixar um comentário abaixo, compartilhando uma experiência em que você praticou a humildade, a docilidade ou a paciência? Ou, quem sabe, uma situação em que você sentiu a necessidade de apoiar alguém em amor. Essas partilhas são tão valiosas e podem inspirar outros a também seguirem esse caminho. E não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, para que possamos continuar juntos nesta jornada de fé. Assim, sempre que tivermos novos conteúdos, você será notificado e poderá se juntar a nós novamente. Vamos então mergulhar mais fundo nesta mensagem poderosa de Efésios 4:2 e descobrir como podemos viver essas verdades em nosso cotidiano. Que Deus nos abençoe e nos guie nessa reflexão. Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, apoiando uns aos outros em amor. Esta exortação do apóstolo Paulo em Efésios 4:2 é um chamado profundo e essencial para todos nós, que buscamos viver em comunidade e em harmonia uns com os outros. A humildade e a docilidade são virtudes que muitas vezes podem parecer distantes em um mundo que valoriza a autoconfiança e a assertividade.
No entanto, é exatamente nesse espaço de vulnerabilidade e submissão que encontramos a verdadeira força e a capacidade de construir relacionamentos duradouros e saudáveis. A humildade, conforme apresentada nesta passagem, não é uma fraqueza, mas sim uma escolha consciente de reconhecer que todos somos igualmente dependentes do amor e da graça de Deus. Ser humilde significa abrir mão de nossa necessidade de controle e de poder sobre os outros, permitindo que o amor flua livremente entre nós. Quando nos vemos como parte de um todo maior, somos capazes de nos colocar no lugar do outro, promovendo um ambiente onde a compreensão e a aceitação prevalecem. Isso nos convida a refletir sobre nossas atitudes diárias. Como nos comportamos em nossas interações? Estamos buscando a justiça e a verdade? Ou estamos, na verdade, buscando ser vistos e reconhecidos? A docilidade, por sua vez, é uma extensão da humildade. Ser dócil implica ser receptivo, disposto a ouvir e a aprender. Em um mundo repleto de opiniões e discursos polarizados, a capacidade de ser dócil é um presente valioso. Quando somos dóceis, estamos abertos a compreender o ponto de vista do outro, mesmo quando não concordamos. Isso não significa que devemos abrir mão de nossas convicções, mas sim que devemos abordá-las com um coração aberto e disposto a dialogar. Essa abertura é fundamental para a construção de relacionamentos baseados no respeito e na empatia. A paciência, mencionada na passagem, é um aspecto crucial da convivência humana. Todos nós temos falhas e limitações, e é nesse contexto que Paulo nos exorta a sermos pacientes uns com os outros. A paciência nos ajuda a suportar as dificuldades e os desafios que surgem nas relações. Ela nos permite dar espaço para que os outros cresçam e se desenvolvam, assim como nós mesmos estamos em constante transformação. Sem a paciência, tendemos a julgar apressadamente e a nos afastar das pessoas, criando barreiras em vez de pontes. A ideia de apoiar uns aos outros em amor é a culminação de tudo isso. O amor é a força que une, que transforma e que cura. Quando somos humildes, dóceis e pacientes, criamos um ambiente propício para que o amor floresça. Apoiar uns aos outros não significa apenas estar presente em momentos de dificuldade, mas também celebrar as vitórias e os sucessos. Significa oferecer uma palavra de encorajamento, uma mão amiga ou um ouvido atento. O amor se manifesta em ações concretas, e elas são fundamentais para edificar uma comunidade sólida e amorosa. Refletindo sobre essa passagem, somos desafiados a examinar nossas próprias atitudes e comportamentos. Como podemos cultivar a humildade em nossa vida diária? De que maneira podemos ser mais dóceis e pacientes com aqueles que nos cercam? E, finalmente, como podemos expressar o amor de maneira prática e significativa? Essas perguntas nos convidam a uma jornada de autoconhecimento e crescimento, onde cada um de nós pode se tornar um agente de mudança em sua comunidade. Ao abraçarmos a humildade, a docilidade e a paciência, estamos não só seguindo o chamado de Paulo, mas também nos tornando reflexos da graça de Deus em nossas vidas. Isso nos ajuda a construir um ambiente onde o amor é a base de todas as interações. E assim, à medida que nos apoiamos mutuamente, podemos ser verdadeiros portadores da luz e da paz que Cristo nos ensinou a levar ao mundo. Essa é a essência da vida cristã: viver em amor, servindo uns aos outros com corações humildes e mãos abertas. A passagem de Efésios 4:2 nos convida a refletir profundamente sobre a essência das relações humanas à luz da fé cristã. A exortação de Paulo para que sejamos completamente humildes e dóceis é um chamado à transformação interior que se reflete em nossas atitudes diárias. A humildade é muitas vezes mal compreendida. Não é sinônimo de fraqueza ou submissão, mas sim uma postura de reconhecimento da nossa condição humana e da necessidade de Deus e do próximo. Quando nos despimos do orgulho e da arrogância, abrimos espaço para que o amor e a compreensão floresçam em nossos relacionamentos. Ser dócil implica em ter um coração disposto a ouvir e a entender o outro.
Em um mundo onde a individualidade e a competição são frequentemente exaltadas, a docilidade se torna uma virtude raramente cultivada. No entanto, essa atitude de abertura e receptividade é essencial para construir um ambiente onde todos se sintam acolhidos e valorizados. Ao sermos dóceis, não apenas demonstramos respeito pelos sentimentos e opiniões alheias, mas também criamos um espaço seguro para o diálogo e a construção de laços mais profundos. A paciência, que Paulo menciona em sua carta, é outro aspecto fundamental para a convivência harmoniosa. A vida em comunidade é repleta de desafios e, muitas vezes, de desentendimentos. A paciência nos permite lidar com as imperfeições do próximo, reconhecendo que todos estamos em um processo de crescimento e aprendizado. Quando somos pacientes, exercitamos a capacidade de suportar as dificuldades e as falhas uns dos outros, promovendo um ambiente onde o amor possa prevalecer. O apoio mútuo, também mencionado na passagem, é uma expressão concreta do amor cristão. A vida cristã não é um caminho solitário, somos membros de um corpo, a Igreja, onde cada um tem um papel a desempenhar. O apoio que oferecemos uns aos outros deve ser fundamentado no amor genuíno, um amor que se manifesta em ações e atitudes cotidianas. Isso nos leva a considerar as necessidades do próximo, a oferecer ajuda em momentos de dificuldade e a celebrar as alegrias uns dos outros. Além disso, ao falarmos sobre humildade, docilidade e paciência, é importante reconhecer que esses valores estão interligados. A humildade nos faz conscientes de que não somos superiores a ninguém, enquanto a docilidade nos permite aprender com os outros, e a paciência nos ajuda a perseverar nas relações, mesmo quando surgem dificuldades. Essa tríade de virtudes cria uma base sólida para um amor verdadeiro e autêntico. A prática do amor em nossas relações vai muito além de palavras. É um compromisso ativo que exige esforço e dedicação. Quando Paulo nos exorta a apoiar uns aos outros em amor, ele nos lembra que o amor não é apenas um sentimento, mas uma decisão consciente de agir em favor do bem-estar do outro. Isso nos leva a refletir sobre como estamos vivendo esse amor em nossas comunidades, como estamos nos apoiando e encorajando uns aos outros a crescer em fé e caráter. A passagem de Efésios 4:2 não é apenas uma instrução, mas um convite a viver de forma a refletir o caráter de Cristo. Ele nos mostrou, através de sua vida, a importância da humildade e do serviço ao próximo. Ao imitarmos esse exemplo, contribuímos para a construção de um ambiente onde a graça e a paz de Deus possam fluir livremente. Por fim, ao cultivarmos um espírito de humildade, docilidade, paciência e apoio mútuo, nos tornamos verdadeiros agentes de transformação em nossas comunidades. Somos chamados a ser luz e sal, e isso começa em nossas interações diárias. Que possamos nos esforçar para viver esses princípios em todas as áreas de nossas vidas, promovendo um testemunho que glorifique a Deus e que atraia outros para o seu amor. O versículo de Efésios 4:2 nos convoca a uma reflexão profunda sobre como devemos nos relacionar uns com os outros dentro da comunidade de fé. A humildade, a docilidade e a paciência são virtudes que, quando praticadas, transformam não apenas o nosso caráter, mas também o ambiente ao nosso redor. O apóstolo Paulo nos chama a uma vida que não é marcada pela competição ou pela busca de prestígio, mas por um amor genuíno que se expressa em ações concretas de apoio e compreensão. A humildade, conforme descrita nesta passagem, é essencial para a construção de relacionamentos saudáveis. Em um mundo onde a ambição muitas vezes é glorificada, somos desafiados a inverter essa lógica. A verdadeira grandeza no reino de Deus não é medida pelo que acumulamos ou pelo que conquistamos, mas pela capacidade de nos colocarmos em segundo plano, considerando os outros superiores a nós mesmos. É um convite a olhar para as necessidades do próximo antes de focar nas nossas próprias, promovendo um espírito de altruísmo que é fundamental na vida cristã. A docilidade, por sua vez, nos ensina a sermos receptivos, a estarmos abertos a ouvir e a aprender com os outros.
Essa atitude é uma expressão de amor, pois demonstra que valorizamos as opiniões e as experiências dos nossos irmãos e irmãs. Em um tempo em que a individualidade predomina, a docilidade nos ajuda a cultivar um ambiente de respeito e colaboração, onde todos se sentem acolhidos e valorizados. A paciência é a terceira virtude que Paulo destaca. Vivemos em uma sociedade que valoriza a rapidez e a eficácia, mas a paciência nos ensina a esperar, a suportar as dificuldades e os desafios que surgem nas relações interpessoais. Ser paciente é reconhecer que todos estamos em um processo de crescimento e que, muitas vezes, as falhas e os erros são parte desse caminho. Quando exercitamos a paciência, construímos um espaço seguro para que o amor possa florescer, permitindo que cada um se desenvolva sem medo de críticas ou julgamentos. A ideia de apoiar uns aos outros em amor é a culminação dessas virtudes. O amor cristão é ativo. Ele se manifesta em ações concretas e em uma disposição constante de ajudar o próximo. Esse apoio mútuo é o que nos fortalece como corpo de Cristo. Quando enfrentamos dificuldades, é o amor que nos une e nos encoraja a seguir em frente. A partir do momento em que decidimos viver com essas características, tornamo-nos instrumentos de Deus para transformar a vida de outras pessoas ao nosso redor. Portanto, a mensagem de Efésios 4:2 nos chama a uma prática constante de humildade, docilidade e paciência. Não se trata de um esforço isolado, mas de um compromisso coletivo. Somos chamados a viver em comunidade, a nos apoiar mutuamente e a refletir o amor de Cristo em nossas ações diárias. Ao fazermos isso, não apenas cumprimos a vontade de Deus, mas também contribuímos para a edificação da Igreja e para a expansão do seu reino na Terra. Que essa reflexão nos inspire a avaliar como temos vivido e interagido com os outros. Que possamos nos comprometer a cultivar essas virtudes em nossos relacionamentos, buscando sempre apoiar e amar uns aos outros de maneira genuína. Na continuidade, teremos uma oração. Ó Senhor, Deus de amor e compaixão, nos reunimos diante de Ti neste momento sagrado, buscando a Tua presença e a Tua orientação em nossas vidas. Te louvamos por Tua infinita bondade e por cada um dos Teus ensinamentos que nos guiam em nosso caminhar. Inspirados pela Tua palavra, especialmente em Efésios 4:2, lembramos da importância da humildade, da doçura e da paciência em nossas relações uns com os outros. Pai, ajuda-nos a cultivar a humildade em nossos corações. Que possamos reconhecer que não somos superiores a ninguém, que cada um de nós é igualmente amado por Ti. Que possamos olhar para o próximo com olhos de compaixão e entendimento, lembrando que todos enfrentam suas próprias lutas e desafios. Que a nossa postura seja sempre de serviço, buscando o bem-estar do outro antes do nosso, refletindo assim a Tua perfeita vontade em nossas vidas. Dá-nos a graça de sermos dóceis em nossas interações. Que a nossa comunicação seja marcada pela suavidade e pelo respeito, mesmo quando as opiniões divergem. Ensina-nos a escutar com atenção e a falar com sabedoria, para que a nossa fala edifique e traga alívio aos corações aflitos. Que possamos ser instrumentos de paz e harmonia, promovendo a união em vez da divisão, e a compreensão em vez da discórdia. Senhor, queremos também Te pedir por paciência. Em um mundo onde a pressa e a intolerância muitas vezes dominam, ajuda-nos a ser mais pacientes uns com os outros. Que possamos suportar as fraquezas e limitações do próximo com amor, reconhecendo que cada um está em uma jornada única e que o crescimento acontece em tempos diferentes. Que a nossa paciência não seja apenas uma espera passiva, mas uma espera ativa, onde buscamos entender e apoiar aqueles que nos cercam. Que em nosso coração sempre haja um desejo genuíno de apoiar uns aos outros em amor. Ajuda-nos a enxergar as necessidades dos nossos irmãos e irmãs, e que possamos ser generosos em nosso auxílio. Que nossas mãos estejam sempre prontas para ajudar, e que nossos ouvidos estejam abertos para ouvir as dores e alegrias alheias. Que o amor seja o fundamento de todas as nossas ações,
e que em cada gesto possamos refletir o teu amor incondicional. Querido Deus, pedimos que o teu Espírito Santo nos guie em cada passo que damos. Que a tua presença nos fortaleça e nos direcione em momentos de dificuldade. Que possamos sempre buscar a reconciliação, mesmo quando os desafios surgem em nossos relacionamentos. Que não deixemos que o orgulho ou a raiva nos afastem uns dos outros, mas que possamos lembrar do sacrifício de Cristo, que nos ensinou a amar mesmo aqueles que nos ferem. Em cada situação que enfrentamos, ajuda-nos a aplicar esses princípios de humildade, doçura e paciência. Que possamos ser exemplos vivos do teu amor, mostrando ao mundo que existe um caminho diferente, um caminho que traz vida e esperança. Que nossas ações e palavras reflitam a tua luz em meio à escuridão. Senhor, queremos também interceder por aqueles que estão lutando para viver esses valores. Que em suas vidas haja um renovo de força e coragem para amar, mesmo em tempos de adversidade. Que possam encontrar em ti a motivação necessária para perseverar e que sintam o apoio da comunidade de fé ao seu redor. Que a humildade seja a marca da nossa igreja, que cada um de nós possa se sentir valorizado e amado, independentemente de suas falhas ou limitações. Que a doçura em nossos relacionamentos traga cura para aqueles que estão feridos e desanimados. Que a paciência se torne um testemunho poderoso do teu caráter, atraindo outros a conhecerem o teu amor. Agradecemos, ó Senhor, por nos ensinar a arte do amor verdadeiro, aquele que suporta, acredita, espera e persevera. Que esse amor seja a força motriz de nossas vidas e da nossa comunidade, e que possamos sempre buscar maneiras de expressá-lo em nossas ações diárias. Que cada um de nós, ao sair de nossos lares, leve consigo o desejo ardente de ser um portador da tua paz e do teu amor, impactando o mundo ao nosso redor com a luz que vem de ti. Ó Senhor, Deus de amor e compaixão, continuamos nesta oração com corações abertos e cheios de gratidão por tudo que tens feito em nossas vidas. Agradecemos pela tua presença constante e pelo teu amor que nos envolve, mesmo nos momentos mais desafiadores. Que possamos lembrar que, em cada situação, tu estás conosco, nos guiando e fortalecendo, e que, ao confiarmos em ti, encontramos a verdadeira paz que excede todo o entendimento. Pai amado, pedimos que os nossos olhos estejam sempre atentos às oportunidades de servir ao próximo, que possamos não apenas ver as necessidades ao nosso redor, mas também agir com prontidão e generosidade. Que cada ato de bondade, por menor que seja um reflexo do teu amor em nossas vidas. Ajuda-nos a sermos sensíveis às dores e alegrias dos que nos cercam, e que, ao nos aproximarmos uns dos outros, possamos fazer isso com um coração aberto e disposto a ouvir. Senhor, em um mundo que muitas vezes parece dividido e conflituoso, que possamos ser agentes de reconciliação. Que a nossa voz seja um veículo de encorajamento e que nossas palavras construam pontes, ao invés de muros. Que, em cada interação, possamos lembrar do teu exemplo de amor incondicional e do perdão que nos foi concedido. Que a nossa igreja se torne um refúgio seguro onde todos se sintam acolhidos, e que a tua verdade resplandeça em meio a nós, guiando-nos em unidade. Dá-nos a sabedoria necessária para lidar com as diferenças que surgem em nossos relacionamentos. Que possamos ser humildes o suficiente para reconhecer que não temos todas as respostas e que a diversidade de perspectivas enriquece a nossa caminhada. Ajuda-nos a dialogar com respeito e a buscar compreensão, mesmo quando é difícil. Que o nosso desejo de amar e apoiar uns aos outros seja maior do que qualquer desavença, e que a humildade nos faça abrir mão de nossas próprias vontades em favor do bem coletivo. Senhor, que a paciência não seja apenas uma virtude, mas uma prática diária em nossas vidas. Em momentos de frustração ou desânimo, ajuda-nos a lembrar que cada um está em uma jornada única. Que possamos ser como uma família, onde o amor e a compreensão prevalecem, e onde cada um é encorajado a crescer em seu próprio tempo. Que possamos estender a mão ao que cai, oferecendo apoio e amor, e que juntos possamos nos levantar e seguir em frente,
Querido Deus, que a nossa comunidade seja conhecida por sua bondade e compaixão. Que a nossa mensagem seja de esperança e de amor verdadeiro, refletindo a luz de Cristo em cada ação. Ajuda-nos a criar um ambiente onde todos possam experimentar a tua graça e o acolhimento que vem de ti. Que, ao olharmos uns para os outros, possamos ver o teu reflexo e lembrar que cada um é uma criação preciosa e única. Senhor, não podemos esquecer de orar por aqueles que estão passando por momentos difíceis. Que a tua paz envolva aqueles que estão enfrentando dores e lutas, e que eles possam sentir a tua presença confortadora em suas vidas. Que a nossa comunidade se una em oração e ação para apoiar os que estão necessitados, e que possamos ser um farol de esperança para aqueles que se sentem perdidos ou desanimados. Ao encerrarmos esta oração, pedimos que o teu Espírito continue a nos guiar e inspirar em cada dia. Que possamos ser exemplos vivos do teu amor, e que nossas vidas reflitam a tua luz em meio às trevas. Que, em tudo o que fizermos, possamos trazer glória ao teu nome, e que a nossa caminhada seja sempre marcada pela humildade, doçura e paciência. Agradecemos, ó Senhor, por nos ouvir e por nos amar incondicionalmente. Que possamos levar a tua paz e amor onde quer que formos, impactando o mundo ao nosso redor. Que cada um de nós se torne um portador da tua luz, buscando sempre agir de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus, nosso Salvador, oramos. Amém. Ao encerrarmos esse momento de reflexão, é importante lembrarmos que a mensagem de Efésios 4:2 nos chama a viver de uma maneira que reflita o amor de Cristo em nossas vidas. Ser completamente humildes e dóceis não é apenas uma sugestão, mas um convite para que possamos ser verdadeiros instrumentos de paz e amor, em um mundo que, muitas vezes, carece de ambas as coisas. A humildade nos ajuda a reconhecer que todos somos iguais diante de Deus, que todos temos nossas fraquezas e nossas lutas. Quando nos despimos do orgulho e da autossuficiência, abrimos espaço para o amor e a compaixão. Isso não significa que devemos nos colocar para baixo, mas sim que devemos elevar uns aos outros, criando um ambiente onde cada um se sinta valorizado e amado. A docilidade, por outro lado, nos ensina a ter um espírito aberto, pronto para ouvir e compreender os outros. Em um mundo recheado de opiniões e vozes contundentes, ser dócil pode ser um desafio, mas também uma grande oportunidade. A doçura em nossas palavras e atitudes pode suavizar corações endurecidos e trazer esperança a quem está perdido. Essa é uma característica que Jesus exemplificou em sua vida, sempre acolhendo com amor aqueles que se aproximavam dele. A paciência é uma virtude que se torna essencial em nossas interações diárias. Todos nós enfrentamos desafios e frustrações, tanto em nossa vida pessoal quanto em nossos relacionamentos. Manter a calma e a compreensão nestes momentos é um testemunho poderoso da nossa fé. A paciência nos permite ver além das dificuldades imediatas e nos ajuda a apoiar uns aos outros em amor, mesmo quando a situação parece difícil. Essa prática de paciência não só fortalece nossos laços, mas também nos ensina a confiar no tempo de Deus. O versículo nos convida a apoiar uns aos outros em amor. Isso significa estar presente para os outros, oferecendo nosso ombro, nossa escuta e, quando necessário, nossa ajuda prática. O amor verdadeiro se manifesta nas pequenas ações do dia a dia, em um telefonema, uma mensagem de encorajamento ou simplesmente em um sorriso. Cada ato de bondade que praticamos, por menor que pareça, tem o potencial de impactar a vida de alguém. Nesse sentido, também somos chamados a cultivar uma comunidade onde todos se sintam seguros para compartilhar suas lutas e triunfos. Ao fazermos isso, nos tornamos um reflexo do corpo de Cristo, onde cada membro é importante e cada voz tem valor. Precisamos lembrar que o amor é ativo e deve ser demonstrado. E isso exige de nós uma disposição constante para servir e apoiar aos que estão ao nosso redor. Portanto, ao seguirmos adiante, que possamos levar essas verdades conosco para o nosso cotidiano. Que a humildade, a docilidade, a paciência e o amor
sejam marcas registradas de nossas vidas. Que possamos ser instrumentos de transformação, não apenas em nossos lares, mas em nossos ambientes de trabalho, nas nossas comunidades e em todas as interações que temos com aqueles que nos cercam. Convido a cada um de vocês a refletir sobre como podem aplicar esses princípios na sua vida. Pensem em alguém que você pode encorajar hoje, uma situação em que a paciência pode fazer toda a diferença, ou uma oportunidade de colocar a humildade em prática. Que possamos ser conhecidos não apenas como pessoas que falam sobre o amor de Deus, mas como aqueles que o vivem em ação. Que o Senhor nos encha de sabedoria e nos ajude a ser verdadeiros em nosso compromisso de viver de acordo com Sua palavra. Que a paz de Cristo guarde nossos corações e nossas mentes, e que, ao nos apoiarmos uns aos outros, possamos transformar a nossa realidade em um reflexo do amor divino que nos foi concedido. Sigamos juntos, sempre buscando ser luz e sal neste mundo, honrando o chamado que temos como cristãos e como comunidade de fé. Amém.